muito lido e muito pregado. E, na minha concepção, um dos textos que eu julgo mais importante na Bíblia Sagrada, porque, na minha concepção, o livro, na sua completude de Atos dos Apóstolos, é um livro que nos traz à memória, basicamente, princípios e valores, preceitos, para uma igreja que almeja um crescimento saudável, para uma igreja que almeja um crescimento não apenas em número, mas em termos qualitativos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós identificamos ali uma igreja que cresce em poder, uma igreja que cresce em ousadia, uma igreja que cresce em autoridade, mas uma igreja também que cresce em qualidade. Para nós entendermos um pouco do que está sendo falado aqui, no capítulo 2, a partir do verso de número 42, nós precisamos voltar ao capítulo de número 1, porque no capítulo de número 1, nós identificamos a partir dos primeiros versículos que o doutor Lucas, sendo ele historiador e também médico, ele começa a registrar aquilo que Jesus havia iniciado a fazer na face da terra, e ele também registra aquilo que Jesus continuará fazendo, agora não pelo seu ministério terreno, mas agora por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos, que por um período de 3 anos e meio aprenderam com Cristo os milagres, os prodígios, as maravilhas, e agora dariam continuidade ao ministério de Cristo, não o Cristo terreno, mas o Cristo que estaria nos céus, e através dos seus apóstolos, representando a igreja na face da terra, dariam continuidade àquilo que Cristo começou a fazer, aquilo que Cristo começou a ensinar. E é interessante que Jesus, ele agora, 40 dias após ele ressuscitar, ele está andando na face da terra, dando as últimas instruções, as últimas orientações para os seus discípulos. Ele está agora nos últimos momentos do seu ministério terreno, a fim de preparar os discípulos para a sua ascensão, a sua subida para o céu. E os discípulos, eles estão atônicos, eles não estão acreditando que Cristo vai se retirar. Eles não estão entendendo que o propósito de Cristo era os ensinar, era os orientar, a fim de que eles dessem continuidade àquilo que Cristo havia os ensinado. Então, certo momento, alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos, olham para Cristo e começam a perguntar para Cristo se o reino de Cristo seria um reino que ele estabeleceria na face da terra, se o reino de Cristo seria um reino pela qual eles pudessem gozar de autoridade, de poder, que eles pudessem gozar de privilégios terrenos, mas agora Cristo começa a praticamente quebrar essas expectativas dos seus apóstolos no sentido de um reino terreno. Isto porque eles já estavam por muito tempo sob o domínio da Babilônia, eles passaram muito tempo pelo domínio dos persas, e agora eles estavam sob o domínio dos romanos, e eles imaginavam que Cristo iria estabelecer um governo terreno, a fim de que eles pudessem usufruir de privilégios terrenos. Então Cristo se levanta para eles e diz: olha, o reino que eu vou estabelecer não é um reino humano, o reino que eu vou estabelecer não é um reino terreno, o meu reino é um reino espiritual, para que vocês possam exercer autoridade, para que vocês possam expandir este reino, para que vocês possam me representar na face da terra, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. E o interessante nós olharmos esta palavra que Jesus libera para eles, uma palavra profética, uma palavra firme, uma palavra eficaz, porque eles estavam na expectativa de um poder terreno, de um poder humano, mas Cristo diz para eles: olha, eu não vou dar poder terreno, eu não vou dar privilégios terreno para vocês, o poder que eu vou dar para vocês não é um poder humano de um governante, de um imperador como o imperador romano tem. O poder que eu vou dar para vocês não é um poder de baixo, mas é um poder de cima, e quando vocês receberem este poder, vocês serão
testemunhas vivas do Evangelho de Cristo na face da terra. E o que mais me chama a atenção é que Cristo diz: vocês receberão poder que virá sobre